Mas no primeiro turno, era quase um prefeito acidental. E os outros exploraram isso. Esse desafio aí para Ricardo Nunes. Grande vitória, maior até do que a de Nunes, para ele próprio Nunes, grande vitória de Tarcísio de Freitas. Bolsonaro não tem nada a ver com a vitória de Ricardo Nunes. Não dá para tentar, não digo nem que ele esteja tentando. Não dá para Bolsonaro vir capitalizar a vitória de Nunes. Em vários momentos, flertou com Pablo Marçal. Ontem já disse, não quero mais ser derrotado Pablo Marçal, né? Não quero mais saber de Pablo Marçal. Mas se Pablo Marçal tivesse passado para o segundo turno, como é que seria? Os sinais dúbios de Jair Bolsonaro. Ricardo Nunes deve nada a Jair Bolsonaro. Nada. Bolsonaro tem nada a ver com a ida de Ricardo Nunes ao segundo turno. Tenhamos clareza sobre isso. O grande vencedor da eleição em São Paulo no primeiro turno foi o governador Tarcísio de Freitas. Ponto. O grande vencedor. Bancou e esteve com Nunes, mesmo nos momentos em que Pablo Marçal parecia ser uma força irresistível. E Bolsonaro cresceu os olhos, que vinha varrendo tudo, era uma onda, cansou. Você falou, André, você dizia que o Marçal tinha cansado. Cansou, parou, faz tempo parou de andar. O resultado do PL, do partido de Bolsonaro, ilude um pouco sobre o que seria a vitória de Bolsonaro. Mas se você pega os dados, as prefeituras, as vitórias do PL, não são tantas assim que podem ser atribuídas as vitórias ou a chegada ao segundo turno a Jair Bolsonaro. Não são. É a máquina partidária, é o acesso gigantesco ao fundo eleitoral, é a operação do Centrão, a operação do orçamento secreto, da distribuição de emendas, tudo isso que aconteceu no primeiro semestre, a constituição do fundo eleitoral paralelo. Perdem mais do que ganham Lula e Bolsonaro. A grande derrotada nessa eleição, até aqui, mas não vai mudar no segundo turno, a grande derrotada é a esquerda. E, portanto, o presidente Lula. Tem uma reflexão a ser feita assim. Mas isso não significa que Bolsonaro seja o vencedor. O seu partido, sim. Repito, façam um exame do mapa eleitoral e vejam como e onde o PL venceu, em que circunstâncias, sob quais condições e qual o peso de Bolsonaro, ainda que algum peso tenha nessas vitórias. Certo? Então, atenção a essa análise. Quem é o grande vencedor? É o chamado Centrão. Esse é o grande vencedor dessa eleição. É Gilberto Kassab, é Lira, Ciro Nogueira, MDB. Resultado do primeiro turno: 5.464 prefeitos eleitos. PSD, de Gilberto Kassab. Grande vencedor. 877 prefeituras levadas no primeiro turno, contra 652 em 2020. Detalhe para, especificamente em São Paulo, a fadiga é cansaço, não é? A inexistência do PSDB. Aliás, se eu não me engano, Leonardo Cruz falava comigo agora sobre isso, o PSDB não fez um vereador para São Paulo, para a capital. E foi progressivamente varrido do mapa eleitoral em São Paulo, que dominou durante anos a cidade, quando o PSDB era governo estadual, foi substituído pelo PSD. O PSD hoje é o partido. É, aliás, o partido nacional. Sobe o seu preço para a sucessão de... Por que Kassab ia anunciar apoio a fulano ou Beltrano antes da eleição, gente? Vai cozinhar, vai... não, é o mar, legal, tal. Agora, com esse resultado aqui, chega grandão lá para os caras, ó, PSD, irmão, aqui. O que eu vou ganhar para te apoiar para a sucessão? Hein, Elmar Nascimento? Hein, Hugo Mota? 877 prefeituras do PSD contra 652 em 2020, entre as quais Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso, certo? Competitivo em Minas Gerais, com o Fuad Noman contra o Bruno Engler. Bruno Engler, vitória de Jair Bolsonaro. Foi bem, ganhou o primeiro turno, não ganhou no primeiro turno, haverá segundo turno. Acho que a tendência de derrota para o candidato bolsonarista e reeleição do prefeito, portanto, vitória do PSD, vitória de Kassab, mas esse resultado de Engler aí sim, esse é um bolsonarista.
vitória de Jair Bolsonaro, resultado de Bolsonaro. Fortaleza, com André Fernandes, bolsonarista. Esse é um candidato do PL, bolsonarista. O PL é o PL, né? Tem de tudo ali dentro. A ida de André Fernandes em primeiro lugar para o segundo turno em Fortaleza, vitória de Bolsonaro. Existem as vitórias de Bolsonaro. Ponto apenas é que não dá para colocar tudo do PL. Aliás, a maioria não tem a ver com o Bolsonaro. Tem a ver com os dinheiros. Então, PSD 877 contra 652. MDB, voltando a crescer, 845 municípios, tinha 783 em 2020. PL, aí, ó. 344 prefeituras em 2020, fez 510 agora. Aliás, ganhou Maceió. A vitória do PL em Maceió tem a ver o quê com Bolsonaro? Nada. Ah, mas é o PL, o partido de Bolsonaro? Sim. Tem nada a ver com. É a vitória de Lira contra Renan Calheiros. Outra categoria de atividade política. Sempre examinar a vitória do PL caso a caso, para não sair dizendo que Bolsonaro ganhou aqui, não. Maceió não ganhou, não. Republicanos, Marcos Pereira, fez 430 prefeituras, eram 213 em 2020. União Brasil caiu um pouquinho, caiu bastante, fez 578 prefeituras, tinha 743. PT, Partido dos Trabalhadores, os números estão sendo examinados pelo presidente Lula. Ele é o presidente da República, é o grande eleitor. Cresceu um pouquinho, em relação a 2020, cresceu, porque tinha 182 prefeituras em 2020, mas fez 247 agora em 2024 como presidente da República. É muito pouco. E nas capitais, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, em que chega o segundo turno, chega em posição desconfortável. Por exemplo, como no Rio Grande do Sul, com a Maria do Rosário. É uma eleição difícil para Maria do Rosário contra o atual prefeito. Então, uma eleição ruim do PT. O PT foi derrotado nessa eleição municipal, mais uma vez. Dessa vez tendo o presidente da República.